uma máquina, uma máquina de escrever, claro, e um computador, uma máquina de escrever, e um computador. Dois instrumentos de trabalho de quem escreve, de escritores, de jornalista. O dialogador de hoje é um jornalista e me trouxe como objeto para pautar os nossos diálogos um computador, um notebook, e me trouxe essa raridade, hoje é peça de museu, uma máquina de dactilografia. Eu me refiro ao dialogador de hoje, que é produtor musical, que é compositor, mas que é essencialmente um jornalista. Dalton Moura! Ricardo, que alegria! Que agora está envolvido num projeto lindo chamado Memória e Futuro, produzindo inclusive um show sobre jazz também, reunindo músicos, chamado Jazz em Cena, e é com ele que nós vamos dialogar hoje. E ele me trouxe, olha quanta coisa. E eu preciso começar, então, por esses dois tempos aqui. Vamos falar de jornalismo, então? Sei lá, a partir de quê? O que você poderia falar a partir dessas duas imagens, do ensejo desses dois objetos? O computador, que é extremamente contemporâneo, e uma máquina de escrever, a antiga, Dalton. Ricardo, que alegria estar aqui com você. Eu acho que sobre esses dois meios de deixar a palavra fluir, né, temos principalmente isso, esse instrumento, essa ferramenta da palavra, aquilo que trabalhamos, eu no jornalismo, na música, nas composições, você nos textos de teatro, na dramaturgia, a palavra, nosso grande instrumento em comum. Não importa se antes nas teclas, naquele barulhinho delicioso das redações de jornal antigas, dos cursos de datilografia, se nos notebooks, que a gente ainda usa hoje, mas olha, Ricardo, eles já estão sendo também aposentados. A turma mais jovem já digita tudo só no celular, não usa mais, já escreve, já acha que também é peça de museu, viu? Cadê o celular que estava aqui? Ele não levou. Eu já iria mostrar, eu quero também mostrar então a outra tecnologia, que é o celular. Mas enfim... Ou nem digita, fala e o programa já tece as palavras ali conforme a voz. Exatamente. Veja você, quantos suportes para a palavra, né? Sempre a palavra, seja a palavra escrita ou a palavra falada. Exato, não é? Exatamente. Quer dizer, a gente nasce e volta para ela, né? Como diz a Kátia Freitas, né? A palavra é bela, eu sinto a vida nela. Eu sinto a vida nela. Veja, a gente não consegue, às vezes, aliás, nunca, se a gente não tem uma palavra para definir, fica mais difícil sentir ou entender. É como se esse sentir ficasse incompleto, né, Ricardo? A gente se angustia, tanto que a gente se angustia pela busca da palavra. Olha, não era bem isso que eu queria dizer, não era bem essa palavra, me faltou a palavra. Por exemplo, se eu não soubesse a palavra datilografia, eu diria, é aquela máquina em que você, põe os dedos, mas não entende. Escreve coisas, mas não é exatamente. Mas não é exatamente. Não é? A palavra datilografia quase nos faz escutar de novo aquele som das academias de datilografia, dos cursos de datilografia, em que as pessoas digitavam ali, procurando cada vez dar mais toques, mais rapidamente, tantas linhas por toque, tantas linhas por minuto. Talvez a palavra nos acione sinestesicamente. Essa memória. Essa memória que tem a ver com som, com gosto, com ambiência, com sentimento, né? Exatamente. A palavra parece que é um gatilho, para que essa multiplicidade de sentidos se desperte, né? Sem dúvida. Quanto mais você, um homem da palavra falada, da palavra do palco, da palavra projetada para que o espectador da última cadeira compreenda cada palavra. Essa é uma arte muito rica, muito preciosa, Ricardo. Eu sou seu fã, devo dizer. E que a palavra, mesmo a palavra no palco, que ela chegue a cada um, independentemente da distância que está, mas que ela chegue com uma certa intimidade. Exato. Né? Para que o sujeito não se sinta parte de um todo só, mas que ele se sinta parte de um todo, que é uma plateia, mas que ele se sinta tocado pessoalmente. Que ele formule, né? Que ele perceba. Inclusive quando não há palavras. Nos seus monólogos sem palavras, eu já tive essa sensação de compreender o texto. De falar. Não me pergunte como, de sentir o texto. Mas é verdade. Porque a expressão corporal, ela é expressiva, né? Ela é significativa, melhor dizendo, né? Ela escreve Exatamente. com o corpo, né? Exatamente. O corpo escreve.
Ou, como diz o famoso livro, o corpo fala. Mas por que você trouxe, então, foi para pautar esse tema, essa dualidade aqui de dois suportes? Você trouxe o tempo. O tempo é um grande companheiro de pensamentos, de reflexões, e com essa saudável provocação do seu programa, por contar um pouco, dialogar a partir de sensações trazidas por esses objetos, logo eu tive essa lembrança. Eu falei, olha, eu vou levar aqui a minha antiga máquina Érica, com essa recordação desse tempo, dessa forma de deixar a palavra fluir, e esse notebook, a forma que nos acompanha até hoje, e que a gente passa grande parte do nosso tempo fazendo as palavras fluírem através dele. E engraçado é que tem tudo a ver com o tema em torno do qual você hoje gravita. Memória e futuro, não é? Exatamente. Representa isso aqui. Exatamente. Memória, porque isso aqui já é memória, não é? A máquina de datilografia, ou de dactilografia, já é uma memória. Esse C é importante. E o notebook é o futuro, não é? E que você está dizendo também que já está virando memória. Já está virando memória também. Já está virando memória. Porque é como você então está fascinado, Dalton, por essa polaridade, ou falsa polaridade entre futuro e memória? Sim, Ricardo. Futuro e Memória é o nome do disco que nós estamos lançando, tá aqui, com 12 grandes nomes da música do Ceará, 12 grandes intérpretes, na verdade, mais de 30 músicos, incluindo os instrumentistas, e a participação de um convidado que descobri aqui, que é o nosso amigo em comum, Zé Luiz Maziotti, grande cantor de São Paulo, maravilhoso. Ele que é um pouco cearense também, porque já esteve por aqui em temporadas com a nossa queridíssima Fátima Santos. Exatamente. Não é? São dois dos maiores cantores do Brasil, e esse projeto Futuro e Memória, ele nasce dessa canção, título, composta. As canções do disco são minhas e do Rogério Franco. Pois é, um grande disco então com músicas cearense. de Rogério Franco e Dalton Moura. Exatamente, nas vozes de grandes nomes da música do Ceará, como Cátia Freitas, Davi Duarte, Edmar Gonçalves. Rogério, Tete, Eudes Fraga, Rogério Franco, Paula Tesser, Calé Alencar e Paulo César Oliveira. Então, além do Zé Luiz Maziotti. Além do Maziotti. Maravilhoso. E eu disse que há uma aparente dicotomia, uma aparente polaridade entre futuro e memória, porque o futuro que a gente pensa é feito de memórias nossas, não é? De que a gente acha que ele... É a base, é como dizia o grande poeta Augusto Pontes, o passado pressente futuro. O passado pressente o futuro. Quer dizer, a gente só pressente o futuro porque a gente tem o passado. Não é? Exatamente. Como diria o morcego, né? O nosso grande Augusto Pontes, que gostava muito de uma das canções desse disco, a música Uma Canção a Mais, que é interpretada pelo Roger Rogério. O Augusto era um fã dessa canção, nos deu essa alegria, e a gente sempre recorda dele, por isso ela é dedicada ao Augusto no disco. Assim como exatamente. Você aqui, pode dizer a letra? Assim como a dona Monavon, que é a mãe do Rogério Franco e do Roger Rogério, a nossa grande dama, grande mãe, grande matriarca da canção cearense, a gente pode assim dizer. Ela que é mãe do Roger Rogério e do Rogério Franco, a dona Monavon. Você tem uma letra, um trechinho? Temos aqui a letra com o registro da homenagem ao Augusto. Homenagem a Augusto Pontes. E a dona Eu nem Mona. sabia. Exatamente. E de repente associei essa imagem Exatamente. de memória e futuro ao poema lindo do Augusto Pontes. Do nosso essa morcego. frase que diz passado, presente, futuro. A música diz uma canção a mais um caso de amor sem caminho. Uma voz a cantar, a dizer coisas que eu adivinho. E agora tão só, é só minha a tristeza que eu quero vestir de prazer e beleza para te oferecer o sol. Quando o sol nos vier perdoar. Se amanhã imitar nossos melhores dias, mentiremos jamais essa melancolia. Saberemos na dor o sabor do que for alegria. Uma canção a mais. Homenagem a Augusto Pontes e a dona Mona. Por que isso? Então, por que você está tão fascinado com essa ideia de futuro e memória, hein? A ponto de intitular o seu CD com este encontro de tempos? Primeiro, Ricardo, esse mistério essencial e eterno, né, filosófico, existencial do tempo, né? Aquilo que fazemos com o tempo e aquilo que de nós o tempo faz, né? Esses efeitos do passar do tempo,
essas sensações, essas mudanças, essas impressões, como você disse, né, na frase do Augusto, o passado, o presente, o futuro. Os grandes memorialistas, Pedro Nava, pensavam nessa formulação do passado muito mais como a forma como nós o lembramos do que de fato uma imagem objetiva e única do que teria na realidade acontecido. A forma como nós lembramos diz muito do que é de fato esse passado para a gente. De um outro lado, Ricardo, essa provocação que a gente ouve muitas vezes na nossa cidade, Fortaleza é uma cidade sem memória, Fortaleza é uma cidade sem passado, Fortaleza é uma cidade, ou o Brasil é um país sem memória, o povo não tem memória. Será mesmo? Será que nós não temos? Será que nós escolhemos quais memórias ter ou quais não? Será que nós temos chance de chegar até conhecer essas memórias para que nós pudéssemos, então, valorizá-las e preservá-las mais? Exatamente. A nossa cidade tem uma facilidade muito grande em trocar prédios históricos por estacionamentos, e aí, você já por centros comerciais. Um bom tema. Nós temos essa provocação, né? Será que a gente tem essa memória de fato? A gente acredita que sim, e que principalmente essa memória é feita das pessoas, é feita de gente, é feita da forma como as pessoas vivem a cidade, vivenciam, né? Então, quando a gente opta por uma metáfora visual como essa, do edifício São Pedro, aquele prédio que está ali na Praia de Iracema... Exatamente isso que eu queria dizer, né? Que o seu CD tem como tema imagético o edifício São Pedro. Uma metáfora visual, exatamente. A gente passa ali na Praia de Iracema, muitas vezes na pressa do dia a dia, no corre-corre da vida, da luta, a gente às vezes não consegue reparar, mas é algo que captura o nosso olhar, não é? E todas as músicas, então, têm imagens do São Pedro. Eu queria, então, mostrar. São imagens maravilhosas. Vários objetos. Isso, que estão presentes no disco. São preciosidades que vocês descobriram dentro daquele prédio abandonado, exatamente, fechado. É um acervo de fotos, né? É um acervo de fotos referente ao material. Referente ao edifício, é um outro olhar, um olhar poético, um olhar abstrato. Com fotos de quem? Com fotos do grande Luiz Alves, um dos maiores nomes da nova cena da fotografia do Ceará. Vamos mostrar, então. Né? Cenas do edifício São Pedro, do Hotel São Pedro. Do Hotel São Pedro. Que é o primeiro hotel criado na Orla Marítima do Ceará, nos anos... Ele foi inaugurado em 51. Em 51. Exatamente. Antes de 51, os hotéis eram no centro da cidade. Das proximidades da Praça da Sé, da Praça do Ferreira, da Praça Zé de Alencar. Mas depois migra-se para a Orla Marítima. Né? E o de São Pedro é o primeiro hotel na Orla Marítima. E hoje está fechado. Foi inaugurado em 51. Isso. E hoje está fechado por questão de herança. Tem a gente tem uma informação do Nirês, que está presente nesses cartões, né? Um texto em que o Nirês passa informações sobre o edifício, o histórico do prédio. Mas é de fato uma memória visual, uma metáfora visual, Ricardo, para falar desse nosso olhar, dessa nossa habilidade de olhar. Às vezes a gente passa e é capturado ali, e é muito surreal o prédio. É como se, de repente, a gente estivesse num filme, numa atmosfera meio feliniana, como se aquele grande navio estivesse atracando ali, né? Sim, porque o prédio é em forma de navio, né? O prédio é em forma de navio. E ao mesmo tempo esse paradoxo, um prédio que hoje está fechado, né? A nos lembrar que ele parece muito mais vivo do que os prédios que estão ao redor, que são todos iguais, são todos de uma arquitetura muito, né, muito funcional, muito fria, talvez muito científica. Ele carrega uma personalidade fechado, né, que os outros prédios abertos não têm hoje em dia. Então, nesse sentido, ele está mais vivo do que os demais. Não podemos deixar que esse prédio seja... se perca, exatamente. Que se perca, que ele seja demolido. Exatamente. Né? Ali poderia ser um centro cultural extraordinário. Maravilhoso, lindo, né? Em plena Praia de Iracema, né? Imaginemos nós. Então, essa metáfora visual. Para falar também dessas várias gerações da música do Ceará, reunidas no livro, no disco, né? Desde os anos 60 até hoje. E você acha que a nossa música do presente reflete memória e aponta para o futuro? Em que medida? Em que sentido? Sim, eu acho que sim, Ricardo. Essa nova música. Na medida em que ela é muito diversa. Nós temos pessoas hoje fazendo música com muito talento e com muita diversidade. Temos vários caminhos apontados aí. Não existe só uma música feita no Ceará, senão várias músicas. E acho que tem muita gente, aqui nesse disco, por exemplo, ao mesmo tempo em que a gente tem cantores, intérpretes como o Roger Rogério e a Tete,
né, que já tem uma larga bagagem, Que vem dos anos já 70. tem mais de 70 anos, já tem uma trajetória daquela geração do pessoal do Ceará. E antes, né, do Gruta, né, a gente lembrar novamente Sim. do Augusto, nos anos E 60. o nosso Cláudio Pereira. O nosso Pereira, queridíssimo, né? Ao mesmo tempo, a gente tem meninos de 20 anos atuando como instrumentistas, já em um outro nível de Eu excelência. digo, mas a pegada, virtuosismo. você acha que tem uma pegada creio que de sim. passado? Eu Você acha acho que a sim. música hoje, cearense, rompeu, há uma ruptura dela com o passado? Ou ela há uma continuidade, há uma... As duas coisas, Ricardo. Tanto uma ruptura, porque eu acho que hoje nós temos, inclusive, isso mais bem resolvido do artista, do músico, do compositor, em não depender tanto de uma chancela, de uma aprovação de uma geração anterior. Eu acho que essa turma nova derrubou isso, está construindo o seu próprio caminho, está fazendo sua carreira aqui, fora do Ceará e fora do Brasil. Está assim, como se diz hoje em dia, metendo as caras e fazendo a sua música acontecer, sem precisar dessa aprovação, dessa chancela de gerações anteriores. Eu acho isso muito importante. Mas, ao mesmo tempo, a canção cearense, ela tem uma estética diferenciada. Ela é uma canção diferente de todas as outras. Ela traz uma melodia. Eu acho que ela é cearense. Eu acho que ela traz... o ouvido vai dizer, isso é do Ceará? Eu acho que a gente... Esse pessoal é herdeiro do pessoal do Ceará? Eu creio que sim. Não herdeiros no sentido único de uma estética que se reproduz, sei. mas herdeiros de uma tradição, reprocessada, de outros caminhos para certas riquezas e sutilezas da nossa música, Ricardo, como as harmonias bem cuidadas, sabe, como esse cuidado com a palavra, com as letras. Eu acho que nós temos a canção cearense com esse diferencial. Ela não tem necessariamente o mesmo apelo percussivo, o mesmo apelo comunicacional, né, de empatia imediata de outras cenas musicais. Mas ela traz em si uma profundidade, uma riqueza, uma beleza, até uma melancolia, eu posso dizer, que eu acho que são muito próprias nossas. E nas letras há alguma referência à Fortaleza ou ao Ceará? A geografia? Sim, acaba existindo, Ricardo. Embora não de um modo panfletário, não de um modo proposital, deliberado, mas, por exemplo, uma das canções foi inspirada pelo seu Ayrton, que era um personagem ali da Praia de Iracema. Ele vivia ali, é a música Vida Sol, exatamente a que fala, né, nesse personagem... na Praia de Iracema, onde a vida é amiga do sol. Ele era um ermitão urbano. Eu conheci. Uma espécie de guru isolado ali na sua gruta, na Praia de Iracema. Vida Sol, exatamente esta. Lá onde o tempo se confunde com o vento e a vida é amiga do sol, a brilhar. Lá onde o vento se confunde com o tempo e a vida é amiga do sol. Vamos andar pelas ruas, vamos à casa da eternidade e passear pelo ontem, pelas faces da nossa cidade. Vamos encontrar o tempo e apertar sua mão e nos levar pelo hoje, pelas belas faces da nossa cidade. Lá onde o tempo se confunde com o vento e a vida é amiga do sol, a brilhar. Lá onde o vento se confunde com o tempo e a vida é amiga do sol. Exatamente. Estar ali pelo grande Calé Alencar. Estar ali e apertar a mão dos seus Ayrton era como apertar a mão do tempo. Era como conhecer alguém mais antigo que o tempo. Era o ermitão da Praia de Iracema. Era como estar na casa da eternidade. Foi essa... Tem aqui uma palavra essa inspiração que eu acho que me inspira uma questão para você falar. Mas olha aqui a palavra. Nós que somos apaixonados por palavras. Por ela. Olha aqui, qual é a palavra? Mostra aqui. Mostra. Compositor. Dalton Moura, você é letrista, você faz letra ou música? Eu faço letra e música. E música? Mas nós temos no Ceará compositores que fazem só músicas, Ricardo, melodias tão ricos, tão talentosos, tão absurdamente originais e donos de obras tão belas que a gente acaba encontrando muito abrigo para ser também letrista parceiro desses compositores. Então, há momentos em que você é só letrista. Exatamente. Porque nós tem parceiros. E há momentos em que tem música e letra. Música e letra, exatamente. E tem uma música chamada O Compositor? O Compositor, que é cantada pelo Eudes Fraga, que reflete sobre esse desafio da palavra, essa motivação, né, para a gente lembrar lá do Rilke, que eu sei que vocês do teatro também se debruçam muito sobre ele, né? Quer dizer, você seria capaz de viver sem escrever? Né? Sem esse exercício da criação da palavra, a resposta do Ricardo Guilherme, não, exatamente. Rilke, também, né? A minha também. A gente vamos lá. Leia aí a letra. O que é o compositor, então? Para suportar a dor, sempre será pouco tudo que disser o compositor. Do céu, do mar, da cor, da vida escondida, do que vem a ser o amor. De agora, do depois,
de hoje e de 1 milhão de anos-luz, paixão do compositor. Para que cantar, se não para mudar o mundo? Muda a pretensão do compositor. Do que será canção? Pretexto, motivo, desculpa ou perdão para a ilusão do compositor. Dalton Moura, o nosso dialogador de hoje, é jornalista e é compositor e é produtor. Então agora me ocorreu perguntar a ele o seguinte, pôr na mesa essa questão. Por que você sentiu necessidade de ir para a criação? Em que medida o jornalismo não pode ser um jornalismo que alimentaria você, alimentaria essa sua vertente criativa? Um jornalismo não está virando alguma coisa muito seca, muito objetiva, muito guiada pela liberdade de empresa. Por que então que você sentiu necessidade de ir para a criação? Seria porque o jornalismo não está criativo, não está te prendendo? É por aí que eu queria que você falasse. A relação entre criatividade e exercício do jornalismo. Olha, eu acho que dá um seminário isso, viu, Ricardo? Eu acho que dá uma cadeira daquelas do Ronaldo Salgado, no curso de comunicação da UFC. Mas só para a gente entrar no tema, dizer que é uma absoluta ousadia minha dizer um texto aqui na sua frente, viu? Dizer que para mim, eu acho que é uma absoluta atitude de coragem minha, porque eu não tenho o preparo que você tem para interpretar um texto. Então eu me sinto aqui vencendo, inclusive, um desafio e sendo muito ousado, muito atrevido. Mas aqui eu queria que de ler um texto na sua frente. Mas esse caminho do jornalismo... Ricardo, eu acho... precisando de um sopro, de uma oxigenação. Não, eu acho que esses sopros de criatividade, eles estão aí. E talvez estejam aí mais do que nunca estiveram. O que acontece? É como você citou, você usou a expressão liberdade de empresa, né? Infelizmente, nos últimos anos, de uma forma mais aguda, mais intensa, a gente tem assistido a um grande processo de empobrecimento daquilo que se conhecia como a imprensa tradicional, a imprensa convencional, daquilo que se costumava pensar quando a gente falava de jornalismo ou de imprensa, né? Infelizmente, nós temos assistido a um papel cada vez mais limitador das possibilidades do povo, a um jornalismo não comprometido com a verdade, e sim com uma atuação explicitamente ideológica, política, parcial, e em prol de uma pequeníssima minoria da sociedade. E é como se isso se conseguisse sustentar por muito tempo. Não se sustenta, tanto que está aí a crise que está, essa crise que não é só da tecnologia, ela não é só trazida pelo digital, pelo online, pela libertação do jornalismo, do suporte jornal, não é isso. Essa crise, ela vem também das más escolhas que as empresas jornalísticas fizeram, por restringir a pluralidade de discursos, por não ter um olhar sobre, sabe, a dor das pessoas não sai mais no jornal, como dizia o poeta. A dor da gente não sai no jornal, sabe? A gente perdeu essa capacidade de olhar para as pessoas, de olhar para a cidade, de contar histórias, de dar voz às pessoas, que é a essência do jornalismo. E aí por que eu digo que esse jornalismo ele está aí, talvez mais intensamente do que nunca esteve? Porque tudo isso foi possibilitado hoje em dia que ganhasse novos espaços através do digital, através dos blogs, dos sites, das redes sociais. Então hoje, certamente, se os jornais do Brasil não cobrem os bairros, a periferia, ou os estados mais distantes do Brasil, nós temos blogs, temos youtubers, temos influenciadores digitais, temos produtores de conteúdo que estão lá dando voz a essas pessoas, levando esses discursos, abrindo esse espaço. Então o jornalismo se deslocou, mas eu acho que ele está hoje mais criativo do que nunca. E nós temos ainda grandes vozes na imprensa dita convencional. Aqui no Ceará, por exemplo, poderíamos citar inúmeros, grandes profissionais, grandes textos, grandes jornalistas que seguem renovando todo dia esse compromisso de dar voz a quem mais precisa, mesmo dentro da imprensa convencional. Mas acho que as empresas de comunicação, em uma linha geral, perderam um pouco esse bonde, foram abandonando o jornalismo em prol de um processo mais comercial, mais restritivo e até mesmo desses interesses da empresa e do empresário e não o interesse de quem deveria ser sempre privilegiado, que é o leitor. Não é, o Dalton Moura me trouxe, e eu estou ilustrando toda essa fala dele sobre jornalismo, com esse objeto que ele me trouxe, porque é emblemático dessa imprensa com a qual nós sonhamos tanto e temos vivido alguns momentos, sim, dela, que é a revista Entrevista,
entrevista feita por quem? Por esse que é o nosso admirável Ronaldo Salgado. Ronaldo Salgado. Você grande. trouxe então essa revista para pautar que tema? Para falar exatamente desse jornalismo possível, que se renova, que dá voz às pessoas, que tem sensibilidade social, que é como a gente aprende lá no curso de comunicação da UFC, com o grande professor Ronaldo Salgado. Uma entrevista sem edição, né? Uma entrevista em que a edição ela cuida apenas de esclarecer ou de ajudar o leitor a trafegar pelo discurso do entrevistado e não de manipular esse discurso. E também há toda uma rubrica para caracterizar o contexto Dos né, bastidores, dos bastidores, exatamente. os gestos que os entrevistados fizeram, Exatamente. os olhares, as pausas. Aquilo que se diz. Quase uma reportagem visual também, Exatamente. não é? Na descrição, Exatamente. não apenas da palavra, do que o convidado, do que o entrevistado disse, mas em que circunstâncias ele disse. Outras linguagens têm espaço, né? Outras linguagens. A linguagem do corpo, a linguagem Sim. do silêncio. E uma valorização da própria palavra, na medida em que são entrevistas ditas extensas, da entonação, das ênfases, né? Hoje é curioso, dentro das redações, Ricardo, se ouve muito uma expressão do tipo, puxa, isso aqui tem muito texto, ninguém vai ler. Então, para que você está fazendo um jornal se você acha que ninguém vai ler? A gente acredita no contrário, a gente acredita que as pessoas vão sim ler. Nós somos barrocos mesmo, por definição. E para isso precisa de um texto. Né? Precisa de um texto de qualidade, alegre, né? Convidativo. A gente sente que as pessoas sentem falta. Né? Exatamente, a gente percebe que as pessoas sentem falta disso. Não é o medo do textão da rede social, não é isso. Quando o textão é bom, a pessoa lê até o fim. Né? No próximo segmento do programa Diálogo, nós vamos continuar conversando com ele, que usa este objeto para se comunicar, que é o jornalista Dalton Moura, no próximo segmento do programa Diálogo.